Dando continuidade, então, aqui ao nosso tradutor, vamos supor que nós queremos dar uma ajustada aqui nesse visual e queremos colocar aqui no centro, por exemplo, tá? Então, como que seria aí a estilização CSS para colocar ele no centro? Uma vez que o JavaScript está mais preocupado com a lógica em si, mas nós também queremos deixar um pouco mais amigável aí a interface e queremos alinhar, por exemplo, tá? Então, neste contexto, a primeira coisa que nós queremos fazer é colocar tudo que nós temos na tela dentro de uma div. Então, a div, nós podemos entender a div como uma espécie de container, uma caixa maior. Tá? Então, imagine que nós temos uma caixa maior, essa div. Tá? Eu vou até carregar aqui no inspetor de elementos o que nós acabamos de fazer. Então, exibindo o inspetor de elementos, visualizando aqui o body, perceba que eu coloquei uma div aqui fora. Tá? Se nós colocarmos aqui essa setinha, é interessante que ela permite, ao selecionarmos o elemento, nos mostrar aonde que está impactando isso na visualização. Se eu colocar o ponteiro em cima do botão e clicar nele, ele vai me mostrar aqui dentro, no código, aonde que está a referência daquele botão. De novo, eu clico na setinha, clico lá no input, por exemplo, cliquei e ele seleciona aquele input. E a mesma coisa aqui, se eu clicar aqui, ele me leva na tela e mostra aonde que está afetando, onde que elemento está. Então, se eu selecionar div, eu passei o ponteiro aqui, ó, o mouse em cima do div, sem precisar selecionar. Isso aqui é mais para quando eu quero clicar na tela. Quero apontar na tela e ver aqui dentro do código. Mas, se eu quiser selecionar aqui a minha div, perceba que ele já pintou aqui na tela. Eu não vou tirar o mouse daqui, porque senão ele vai ficar piscando. Mas perceba que eu estou com o meu mouse aqui em cima da div, e aqui na tela, vai ficar bem aqui nesse canto, vai aparecer o efeito. Tá? Perceba que ele está esticando toda... Ele tá indo em toda a largura da tela. Ele até subiu aqui uma largura. Vocês observam bem aqui embaixo, ele vai pôr uma largura, olha só. Olha lá, div... É, 438.5, 21 e 25. É a largura que ele assumiu. Se eu modificar aqui, perceba que ele vai assumir uma outra largura, 609 e etc. Ou seja, essa div está dinâmica, ela está esticando conforme a área disponível para que ela possa exibir o seu conteúdo. O que ela está fazendo nada mais é que apenas compondo os elementos input, button e div, outra div dentro dela, tá? Mais nada. Então, a div, ela também possui, deixa eu colocar aqui, ó, isso aqui é como se diz, é a configuração nativa dela. Sem eu ter feito nada, ele já criou um CSS para me mostrar aqui como que essa div está sendo configurada. É a configuração padrão dela, tá? Tá aqui, nativa, ok? Nada me impede, tá, de eu adicionar, isso aqui é só um campo onde eu posso fazer algumas brincadeiras com essa div se eu quiser. Então, por exemplo, se eu vier aqui nela e colocar, por exemplo, margem 10. Perceba o que aconteceu. Eu coloquei uma margem 10 nessa div. Tá? Esse elemento aqui, ele está representando o elemento que eu selecionei, que é essa div. Como essa div está selecionada, então esse efeito CSS está sendo aplicado nessa div. Tá? Então ele deu uma margem 10. Perceba que aqui no campo antes do input, ele tem um espacinho de 10. Ó, tá? 10 pixels. Olha lá, 10 pixels. Se eu colocar 10%, por exemplo, ó, perceba que ele já ocupou um espaço maior, margem. Então ele ficou 10% aqui, uma distância, uma margem aqui da esquerda, uma margem de cima e uma margem mínima de baixo. Tá? Então ele está aumentando aí essa margem. Tá? E a margem da direita, tá vendo? 10%. Ó. Tá? Então a div, ela montou agora uma margem. Nós montamos uma margem aqui nessa div, em todos os lados. Eu posso colocar também essa margem como sendo uma margem automática. Não quero nem porcentagem. Tá? Coloquei de forma automática. Ok, quando eu coloco de forma automática, tá aqui automática, eu não consigo pré-definir um valor fixo. Ele que vai gerar para mim a margem automática, de acordo com a necessidade. Se eu falar assim que a minha div ela vai ter uma largura, por exemplo, de 50 não, vamos colocar aqui 200 pixels. Eu deixei pré-definido 200 pixels ou 250 pixels, por exemplo. Um tamanho para essa div. Eu coloquei que essa minha div ela vai ter um tamanho de 250 pixels, por exemplo. Então tá ali. Tá?
Coloquei aqui a div, tem um tamanho de 250 pixels. E a margem, eu deixei que ele decidisse automaticamente. Perceba que aqui, ó, laranjado, ó, vou clicar aqui, tá vendo que o que está laranjado, na verdade, foi a margem que foi definida para ele. Eu posso dizer o seguinte, que a minha div tem 250 pixels, que a margem é automática, eu não quero definir, ele vai calcular automaticamente conforme a necessidade dele, e que a largura da div vai ser 250. Então perceba que eu já estou tendo aqui o efeito do alinhamento central. Tá? Então se eu fechar aqui, eu já tenho o efeito do alinhamento central. Então, como que eu faço para fazer isso aqui na prática? Eu posso dar um ID para essa minha div chamada de container, por exemplo, porque ele está servindo como uma caixa aqui, um container desses 3 componentes. E vou pré-definir esse CSS para que tudo que eu fiz na memória agora seja aplicado no código quando eu carregar nessa página. Tá? Então isso aqui é como se fosse o console do CSS que nós estamos brincando aqui. Tá? No JavaScript nós estávamos brincando aqui no console, certo? No CSS a gente vem nos elementos e a gente começa a brincar no console do styles aqui. Tá? Então esse elemento.style é o elemento selecionado. Então se eu selecionei aqui no elemento a div, então esse elemento.style é aquela div, ou seja, tudo que eu brincar aqui dentro eu posso testar naquele elemento que está selecionado. Tá? Só que isso aqui só está na memória. Se eu dar um F5, né, ele some, ele reseta e volta para o seu estado original. Então nós queremos dar um nome. Então como nós estamos aqui, definimos aqui um ID para ele, então nós podemos vir aqui e definir dessa forma, configurar dessa forma. Então quando nós colocamos o hashtag container, nós estamos fazendo uma referência ao elemento HTML, alguém que está entre o body e barra body, que tenha como ID o container. Então o CSS nesse momento está procurando com alguém que tenha o ID como container para aplicar esse efeito. Essa é a ideia do ID. Os 3 de cima nós procuramos a tag. O CSS procura no HTML onde que está a tag body, se ela existir ele aplica essa configuração. Aqui o CSS procura no HTML todas as tags que se chamam input, que tem a sua genética de um input, ou seja, que tem a tag input. E todas as tags que se chamam button e aplica esse efeito. Então ele sai aplicando, ele sai procurando e aplicando, procurando e aplicando. Aqui ele vai procurar alguém que tenha um ID e não uma tag, tá? Por isso que eu pus o hashtag, que é outro tipo de busca. E vai aplicar essa configuração, tá? Eu poderia até colocar div aqui, só que eu tenho mais de uma, né? Então eu tenho uma div e 2 divs. Então eu não quero que o efeito seja aplicado para as duas, eu só quero para uma. Então eu vou trabalhar individualmente por ID. Então nesse caso, eu quero dizer o seguinte, que a largura, acho que a largura 250 ficou razoável. A largura ficou 250 pixels, vou deixar fixo aqui. Ficou razoável. Vou colocar aqui a margem. Ele vai criar uma margem lateral, tanto esquerda quanto direita, de forma automática. Olha só. Então, ao carregar a página, eu já tenho isso aqui. Tá? Deixa eu clicar em traduzir, não encontrado. E eu posso alinhar todo mundo que está na div no meio, inclusive esse texto não encontrado, para não ficar alinhado à esquerda. Se eu quiser jogar todo mundo no meio da div, deixa eu pôr um background nela, porque às vezes não fica tão visível. Tá? Vou pôr um background aqui, um cinzinha aqui, tá? Tá aqui. Isso aqui é o código do cinza. Aqui. Pronto, é um código do cinza. Cada letra tem uma cor. Pode ser uma palavra em inglês ou pode ser uma cor aqui da paleta, tá? Perceba que ficou esse cinzinho aqui no fundo. Ó. Isso aqui é a nossa div. Perceba que a div em si, ela está no meio. Ela criou uma margem do lado de cá, uma margem do lado de lá, mas o conteúdo, ou seja, todos esses elementos aqui, ó, o input, o button e o div, eles estão alinhados na esquerda do container. Perceba que estão todos jogados para o canto esquerdo. Então, nós podemos corrigir isso. Tá tudo alinhado para o canto esquerdo. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui. Vou voltar aqui e vou colocar agora, já que eu estou selecionando aqui a minha div, que essa aqui é o div. Eu vou jogar agora, agora eu já tenho uma representação para ela. Eu posso usar essa estrutura ou eu posso usar isso aqui. Eu vou colocar aqui, vou adicionar aqui mesmo, mais fácil para mim. Text align, right, por exemplo. Vou jogar agora todo mundo para a direita. Olha lá, ficou todo mundo para a direita da div. O branquinho ficou aqui. Deixa eu colocar todo mundo no centro.
center. Aí todo mundo ficou no meio, tá vendo? Então, o alinhamento pode ficar no meio. Eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó. Eu quero alinhar, deixa line center. Todo mundo no meio, tá? Eu nem vou tirar esse, vou tirar esse fundo, tá ok? Vou até pôr aqui um valor maior para a gente visualizar. E ficou um pouco maior agora lá. O branco está um pouco maior, que é a div container. E dentro do container eu tenho dois elementos, né? Um input e um button. E quando eu clico, ele gera aqui mais um resultado. Eu vou apagar esse branco aqui, vou tirar esse cinza daqui. Foi só para mostrar visualmente quem era o container. E ele está invisível. Existe ele aqui, só que está invisível. Eu vou colocar a maçã, mandar traduzir e repor não encontrado. Ficou tudo aqui no meio, tá? Aqui em cima. Se a gente quiser colocar uma margem superior que está muito próximo ali, nós podemos fazer também. Isso aqui, ele configurou tudo de forma genérica. Mas se eu quiser especificar, tipo, que a margem left vai ser automática, que a margem right vai ser automática, mas que a margem top vai ser, por exemplo, 10%. Vamos trabalhar com porcentagem aqui. Ó. Perceba que ele deu uma distância aqui que eu predefini. Tá? Vamos supor que você quer que fique aqui no meio. Então, fica lá, maçã, traduzir, não encontrado. Era para ter traduzido, né? A não ser que não tenha mais maçã. Apple. O que eu digitei errado? Grape. Opa. Uva. Não encontrado. O que mais? Ah, tá. Aqui, ó. Olha o erro aqui. Eu não sei por qual motivo apagou os parênteses do meu código, tá? Foi alguma besteirinha aqui eu digitando, eu perdi. Tá? Uva, grape. Maçã. Vou pôr com E maiúsculo. Apple. Então ficou aqui centralizado. Tá bom? Então é isso. Um pouquinho mais de CSS. Claro que as cores nós temos que trabalhar um pouquinho melhor. Eu joguei assim essas cores gritantes, né? Só para a gente visualizar os testes. Mas o ideal é a gente começar a brincar aqui com as cores e deixar o layout um pouquinho mais agradável. Tá bom? Então, por enquanto é isso. E muito obrigado. Até a próxima.